Começando mais um Resenha Banqueta, a sua revista eletrônica semanal, que debate os principais assuntos da semana de Nova Lima, do estado e também do nosso Brasil. Sempre ao meu lado, os debatedores fixos. Ederson Lírio Betão, que é servidor público municipal concursado, ativista da causa animal e também bacharel em Direito. A presença também sempre aqui com a gente do José Raimundo, que é colunista do jornal Cultura e Comércio e apresentador do programa Conexão Leão, que vem aí em janeiro em novo formato que você não pode perder. Você de casa pode participar do programa enviando mensagens, críticas e sugestões para o nosso WhatsApp, que é o 31 98569 2926. 31 98569-2926. Vamos começar falando a respeito, como não poderia ser diferente, Betão, do Natal. E o Jornal Banqueta, que é nosso principal norte toda semana para a gente fazer o nosso resenha, trouxe uma matéria muito especial a respeito do Natal, que sem as mulheres não tem Natal. O ensejo da matéria foi para dizer que a mulher cuida da comida, cuida da limpeza, da preparação, e nem sempre isso é muito gostoso de se fazer, mas acabou que virou natural isso. Natal sem mulheres não tem Natal. Bom, gente, mais uma vez, muito obrigado por nos receber aí nas suas plataformas digitais, na televisão e em todos os meios de comunicação e também pelas redes sociais. Bom, é uma matéria interessante, né, quando a gente fala que quase que personificou na mulher essa obrigação, essa obrigatoriedade, né, de produzir as festividades de Natal, né? Também uma data festiva que tem o seu viés voltado para o consumo, né? Então a mulher está sempre muito envolvida nessas questões por causa do consumo, por causa da sensibilidade, por causa de família, da formação da família, né? Na realidade, assim, ainda perdura na sociedade, na cultura nossa ainda, que a mulher ela é a produtora de todos os eventos familiares, né? Então eu entendi assim como um carinho, mas também como um desafio, né? Que a gente precisa também desconstruir essas coisas e participar junto com as mulheres também da construção das festividades de final de ano, essencialmente do Natal. Mas realmente, Fred, se a gente pensar que a mulher não tem um papel importante no Natal, é mascarar muitas coisas. Então, assim, o papel importante não, o papel mais importante, porque na realidade é que está sempre perto dos filhos, né? Está ali cuidando dos afazeres domésticos, porque, como o próprio jornal já fala aqui em outras matérias, a mulher tem 3 jornadas, né? E a gente precisa realmente desconstruir isso, mas fica esse carinho e esse abraço fraterno para todas as mulheres que produzem essas festividades de final de ano, como o Natal, e cuida de todas as famílias. Um beijo no coração de todas e parabéns pela matéria. Pessoal de casa, eu convido a assistir a matéria. Nós procuramos pessoas diferentes, homens e mulheres, idades diferentes, para dizer como que é o Natal em suas casas. Tem o prefeito João Marcelo, a Duda Otero, advogada queridíssima nossa, os músicos Marcão, da banda do Barcão, e Luiz Sete Irmãos, além da vereadora Viviane Matos, a Elce Doroteia, que é presidente do Clube de Leitura, foi presidente da Associação também dos Escritores de Nova Lima, e o Alexandre Nogueira, seu presidente da OAB. Muito gente boa. Mas e aí, Zé Raimundo, na sua casa? Quem é responsável por tudo? Sua esposa com suas filhas? Ou você gosta de cozinhar, né, Zé? Olá, Fred. Grande abraço a todos vocês que nos acompanham pelos canais de comunicação da TV Banqueta. Desde sempre, a mulher, Fred, a reportagem ela é muito interessante, desde sempre as mulheres comandam o Natal. Desde que eu era menino e o homem subiu, você falou, aprendeu a cozinhar, o homem evoluiu, os homens hoje são chefes de cozinha, de grandes restaurantes, mas quem comanda a festa natalina são as mulheres. Normalmente é a matriarca, é a mãe, é a avó, e aí as filhas acompanham, as sobrinhas acompanham. Isso é em todo lugar, isso não é só em Nova Lima, né? A mulher continua comandando esse tipo de evento, mas principalmente a festa natalina, a homaiada não conseguiu chegar. O homem ainda não conseguiu e acho muito difícil que ele consiga tomar esse lugar. Então a reportagem ela é interessante,
porque é um reconhecimento para as mulheres daquilo que elas fazem, e fazem muito bem, com carinho, com dedicação, que é a preparação da festa natalina, seja ela a ceia, que é uma prática de muitos, e a prática de outros que não têm ceia, mas que fazem o almoço natalino do dia 25. Cada família tem seus costumes, né? Então, de qualquer maneira, é uma festa só, muitas vezes separada, a ceia e o almoço do dia 25, mas sempre com comando feminino. Então, parabéns a todas as mulheres por se manter na liderança nesse caso. Eu acho muito difícil que os homens consigam esse lugar. O lugar é delas. Zé, falando ainda em Natal, aproveitando você que tem 3 filhas maravilhosas, nós também trouxemos uma matéria com a escritora nova-limense Valéria Gurgel, que escreveu um livro falando a respeito do Natal, com um linguajar voltado para a infanto-juvenil e as crianças, para dar mais valor à data, ao nascimento de Cristo e por aí vai, e perder um pouco o valor comercial dos presentes. Como você lidou e sugere ao pessoal de casa para lidar com as crianças? Primeiramente, muito obrigado pelo elogio das nossas filhas lá. E um abraço, um beijo carinhoso em todas elas. Então, é muito legal essa escritora nova-limense, né? A literatura infantil, ela é sempre muito importante para a educação, para a educação dos nossos filhos, netos, de todas as pessoas no geral. A reportagem mostra bem, e pelo que eu entendi, eu não tive a oportunidade de ler o livro, mas quero ler, vou ter essa oportunidade se Deus quiser. Ela resgata uma coisa que realmente está acabando, Fred, que é as crianças perderem um pouco aquele encanto do Natal, aquele encanto do Papai Noel, de esperar o seu presente, de comemorar a festa. Então, eu estou imaginando que o livro dela, ela consegue cobrir tudo isso aí, consegue levar essa discussão até para os próprios pais, né? Para voltarmos a ter aquele Natal gostoso que tínhamos antigamente, que uma grande maioria das pessoas, até que estão nos assistindo, reclamam hoje que o Natal perdeu a graça, que as crianças não têm mais aquele entusiasmo, aquela coisa com o presente, porque ganham o presente o ano inteiro, tem a internet, muito fácil, enfim, mas tudo é possível. E a reportagem mostra bem isso, parece que o livro mostra bem isso. Parabéns para a escritora Valéria Gurgel. Valéria Gurgel. Ela foi na pinta do assunto, um assunto interessantíssimo, e acho que todo mundo deve ler esse livro. Principalmente todo mundo que tem filhos, criança. Eu, quando li a matéria, produzida pela Carol Freitas, né, uma de nossas jornalistas, me deu uma vontade danada de comprar o livro para dar para as minhas filhas. Betão, bacana essa questão porque o mundo é muito acelerado, né, Betão? Está muito acelerado. E quando o Zé, você fala dessa questão até dos presentes, que muitas das vezes são presentes eletrônicos, que antigamente eram presentes que você tinha que brincar e dividir com os seus primos, com todo mundo. Hoje é muito eletrônico e sozinho, né? Você fica cada vez mais sozinho. E a criança tá sendo mais rápida. Na realidade, Fred... As crianças de hoje. Sim, o que eu penso... às vezes você vai fazendo umas colocações assim, eu vou pensando na hora que você está falando. Assim, eu entendo assim, o que a Valéria tentou passar no livro é esse, pelo menos que eu entendi, talvez essa retomada da consciência do ter e do ser, né? A gente está vivendo uma sociedade que é mais importante ter as coisas do que ser as coisas. Então, mas assim, você tem outros componentes, né, estruturais, e que está em reforma também social e psicológica e etc., com as crianças. Então você não tem mais, por exemplo, no imaginário das crianças, uma pluralidade, vamos dizer assim, de formação em conjunto com outras crianças, de classes sociais diferentes. Então, por exemplo, na nossa época de escola, nós estudamos na mesma escola que estudava o filho do prefeito, estudava a gente, né? Nós estudávamos todos na mesma escola. Hoje não tem mais isso. É segmentado, né? E a escola, gente, é a principal formadora do lúdico da criança,
da magia, das coisas que vão acontecendo, das mágicas e do aprendizado que vai acontecendo. Então, como o público tem virado privado, as relações também estão virando relações privadas e, pior, digitalizadas. Então, essa coisa do ter está mais importante do que o ser, porque eu lembro como se fosse hoje, o canal Cidadão que vocês faziam em outras épocas, teve uma parte que vocês foram fazer uma matéria na piscina do Vila Nova, e tinha uma criança nadando, fazendo aula de natação lá na piscina do Vila e tal. E aí, eu não sei quem foi que perguntou para ela o que ela queria ser, o que ela estava achando daquela brincadeira, daquela aula de natação ali na piscina. Ela falou, eu estou aqui nadando porque eu espero conseguir alguma coisa com isso no futuro. Eu lembro disso como se fosse hoje, me marcou muito. Porque a piscina pra gente, Fred, era um lugar de você pular, brincar, não tinha aquela coisa de você ficar ali e tem que dar abraçada de assim, tem que fazer assim, assado. Não é uma coisa profissional, era uma coisa de brincadeira. E o Natal perde um pouco dessa magia, ou perde até muito dessa magia, porque ele passa a ser um espaço de consumo único e exclusivamente. Não tem mais aquela como a gente aprontava, né? Tem que aprontar para ir para a missa do galo. As pessoas que eram mais simples estavam nos mesmos lugares que a gente estava, e a gente dividia esse tipo de relação. Então, eu acho que o que ela tenta trazer é a humanização do Natal, rehumanizar o Natal, trazer o Natal para dentro da gente, e em algum momento, em alguma medida, os pais pensarem assim, vamos desdigitalizar as crianças e vamos trazer aquelas pessoas que estejam com um pouco mais de dificuldade para perto da gente, para a gente trazer Jesus para dentro do nosso coração e trazer esse sentido emocional e esse sentido também religioso, de espiritualidade para dentro da gente. Eu acho que passa por aí, Fred. Isso aí. Vamos agora mudar de assunto, falar um pouquinho sobre a questão da obra da MG030, uma duplicação que foi iniciada ainda no governo passado, mais um ano desta duplicação ainda em obra. Fazendo um balanço que nós vamos fazer na próxima semana, que é a última semana do ano, mas o que você acha hoje, como que você enxerga a duplicação da MG030, Zé Raimundo? É um problema muito sério para a nossa cidade desde sempre, desde que essa obra começou, né, Fred? Não vamos aqui, não tem como apontar culpados nessa história. Uma obra que já era para ter acabado há muito tempo, que já foi refeita, né? Os orçamentos foram refeitos pela terceira vez, não é isso? Segunda vez, nem né? sei te falar com tem a segunda licitação. E é uma obra que, eu passando lá ontem até, eu passo muito ali, né? É caminho nosso, né, para Belo Horizonte, tanto ida quanto volta. E aquele maquinário todo, aquele caminhão Munk lá, daquela altura, com a pista dividida, uma pista só dividida, que é um negócio extremamente perigoso para todo mundo, mas pelo menos não está no pare e siga, está funcionando, está passando, né, que é um drama a menos para nós. Mas não tem muito o que comentar. O problema é que ainda demora, Fred. Nós vamos ter ainda, pelo que eu vi, eu não entendo, não sou dessa área, não sou engenheiro, não conheço profundamente para poder falar aqui, mas no olhômetro é uma obra que ainda demora bastante tempo para ser entregue à população. Então, nós estamos terminando mais um ano aí. Essa obra começou, parece que foi 2020, na pandemia, se eu não me engano. Ou foi 19 ou foi 20. Foi no penúltimo ano do governo Vitor ou no último? Parece que foi 2020, tenho quase certeza. E aí veio pandemia, tem uma série de detalhes que aconteceram, mas enfim, 2020, 21, 22, 23. E vamos para o 24 e vamos agradecer se ela ficar pronta no final de 2024, porque pelo que a gente vê quando passa por lá, tem muita coisa para ser feita ainda. Betão, sua opinião a respeito de como que anda a MG030, qual a sua expectativa? Eu acho que nesse momento agora, as obras estão em andamento, né? E o que a gente tem que prestar atenção, gente, que é uma dica, né, que a gente deixa aqui,
A obra vai acontecer, se ela vai terminar no início do ano, no meio do ano, no final do ano, pouco importa nesse sentido. O que importa agora é que nós estamos nesse período de festividades, vem chuva, então muita atenção naquele trecho, porque é um trecho com velocidade grande, velocidade que as pessoas vêm mesmo acelerando e tudo, e principalmente no final de ano, o pessoal bebe, né? Se beber não dirija, né? Mas a gente sabe que não é bem assim, calor, as pessoas usam muito para ir para as cachoeiras e tudo, então atenção redobrada, o volume de veículos é muito grande, o volume de caminhões também é muito grande, então muita atenção, porque em determinados momentos da pista está dividido por cones, né? No sentido de que às vezes está ali jateando concreto no barranco e tudo, então muita atenção para que a gente tenha um final de ano tranquilo. E obra de estrada é isso mesmo. Quem viaja, quem anda para essa estrada fora, sabe que todos os lugares que tem intervenções, né, em estradas, acontecem essas coisas mesmo. Só que a gente tem que ficar atento para não acontecer nenhum tipo de tragédia e também não ser acometido por nada. Tá? Só lembrando, Fred, veio aqui no meu pensamento, aqui nesse programa mesmo, nós debatemos, eu não me lembro se foi 2023 ou 2022, que a secretária de obras, na época, prometeu, nós estávamos no mês de março, ela prometendo que entregaria a obra em maio. Já no governo João Marcelo. Isso foi o quê? 22, parece. Então, não entregou em maio de 22, nem em maio de 23. Então, só estou lembrando disso aqui, porque isso foi debatido aqui, e eu me lembro bem da entrevista dela aqui, junto com você, no seu programa. Muito simpática até. Prometendo essa obra para de Ouro Branco. E era só promessa. Tá, mas eu já penso num outro horizonte. Eu já acho, até passei esses dias muito lá com o nosso Nicolas, eu já acho que está uma obra diferente da obra inicial. Do último período. Não tem dúvida. É outra obra, é o que eu sempre cobrava, não só do governo Vitor, mas do governo João Marcelo, antes dessa nova licitação. Era uma obra de cidade pobre. Agora tem cara de pobre, obra. Pobre, mal sinalizada. Aqueles ferros antigamente do vermelho e branco, sabe que você punha? Não. Péssima sinalização, muito perigosa, parecia o tempo todo, sempre sem preocupação nenhuma com o motorista, quem passasse ali. Hoje eu já vejo uma obra bonita, bem sinalizada. Calma que eu vou chegar a falar nos problemas. E eu vejo, Zé, maquinário para tudo quanto é lado. Eles trabalhando, né? Desculpa o linguajar, o pau tá torando lá, uma obra bonita, equipamento bonito, muita gente trabalhando. Eu já acho que ela, até ano que vem, no máximo em outubro, eu acho que ela está pronta. E aí vai esse toque, muito bem lembrou o Betão também, a respeito da chuva, e você disse, é a questão tem hora que a pista vai ficar dividida, não vai ter a pista, quando você subiu era de um jeito, agora tá do outro, você tem que ficar ligado nisso, principalmente nas entradas dos trevos, tanto das quintas, que tá muito ruim, e também aqui do trevo dos cristais, tem que ter atenção. E os quebra-molas na frente. E os quebra-molas, mas eu tô muito animado com uma obra com a cara de uma cidade do tamanho de Nova Lima. Ô Fred, sem dúvida alguma que é outra obra. Não tá a melhora é visível. Né? Ao que nós questionamos aqui tudo que aconteceu, o tempo, o que vem acontecendo. E você acabou de falar, acabou de confirmar o que eu disse. Com toda essa mudança de licitação, ou seja, mudança de trabalho, né? Uma obra mais forte, plano de trabalho, ainda assim é lá para outubro, não fica pronto antes disso. Tem muita coisa para ser feita. Mas tomara que fique pronto, nós precisamos dessa obra, tanto nós quanto o pessoal de Raposa e acima, principalmente, porque nós ainda temos um escape, mas para eles é mais difícil. E lembrando, deixando muito claro, que havia muitas críticas sobre a primeira parte da obra, vamos dizer assim, mas essa segunda parte da obra que nós estamos falando que está bonita e que está andando, também é feita pela construtora, empresa Nova Limense, que construiu do Paulinho Pires, nosso amigo, que construiu o Campo do Vila Nova, Avenida Sanitária e muitas outras, a Trincheira na época do governo Carlinhos,
as represas de nossa cidade. Então, tem currículo, tem currículo, tem. Novalimense, e assiste a gente participativo, tem currículo, católico, tem experiência. E é nosso parceiro, e a gente vai defender sempre um dos maiores novalimenses de toda a nossa história, que é o Paulinho Pires do Couto, no qual eu tenho muito orgulho de ser nosso amigo. Com toda certeza. E toda vez. Merecido, né? Manda um abraço, nosso ouvinte. Nosso telespectador. Betão, falando em você, falando em trabalho bacana, Castramóvel, toda vez que a gente divulga em nossas redes sociais ou no impresso que está tendo Castramóvel, aí vem aquela pessoa, não, nem fiquei sabendo. Castramóvel está de volta, conta um pouquinho o que a pessoa, principalmente, o que a pessoa de casa tem que fazer, se tem que estar em algum cadastro, e quando acontece o próximo, e o que a pessoa agora de casa já tem que garantir a castração do seu animal. Vamos lá. Primeiro, deixa eu explicar a história só um pouquinho rapidinho desse castramóvel, que é uma medida compensatória e proveniente de um termo de ajustamento de conduta com o Ministério Público, que é uma parceria entre o Ministério Público e a Prefeitura de Nova Lima. Então, a pessoa que quer castrar o seu animal, que quer ter esse tipo de cuidado, ela tem que agendar, né? E aí, ele é distribuído por região. Então, por exemplo, você só vai ser atendido quando o castramóvel estiver na sua região, para não ter problema, por exemplo, da pessoa estar nas cabeceiras, pedir castração quando o castramóvel estiver em Honório Bicalho. Então, eu vou passar o telefone aqui, aí você manda um WhatsApp, não adianta ligar, tem muita gente que liga, né? É o WhatsApp. Aí você manda o WhatsApp, a pessoa vai receber lá o seu endereço, aquela coisa toda, tudo direitinho. Você preenche aquelas informações no formulário que vai ser te enviado, que vai ser enviado para você. E quando o castramóvel estiver na sua região, você vai ser acionado para poder castrar. Então, anote aí, depois a gente vai deixar nos comentários do programa também, o telefone que é para você acionar. É 31 98 238 3649. Repete aí. 31 98 238 3649. O castramóvel está de volta, ele ficou ontem e hoje, né, rodando, ele foi em Honório Bicalho e teve no centro da cidade, e volta dia 23 e dia 24. Dia 23, Jardim Canadá, e dia 24 ainda está para ser definida a data que ele volta ainda, em janeiro. Mas a partir de janeiro, ele vai rodar constantemente. Então, janeiro, fevereiro, março, abril, até o final do ano, nós voltaremos em todas as regiões de Nova Lima com o castramóvel. Um trabalho fantástico, maravilhoso, realizado em parceria com o Ministério Público e a Prefeitura de Nova Lima, que já castramos em conjunto quase 3 mil animais. Foram 2.500 e poucos animais castrados em 1 ano e meio. Tá? Qual que é a importância e o que representa isso, Betão? Bom, a importância de castrar o animal, castrar o seu animal, são várias vertentes. Primeiro, controle populacional dos animais semi-domiciliados e animais errantes, que são os animais de rua. Esses animais, normalmente, gente, eles são vetores de doença, como esporotricose, leishmaniose e outros tipos de patologia. Pegam também sinomose, que é uma doença que não passa para o humano, não é uma zoonose, mas ela tem um problema. O cachorro sofre demais na conta. Outra coisa, para de reproduzir e deixam de criar outros animais em situação de sofrimento. Mas o mais importante é que a pessoa, para além de contribuir com a saúde pública, né, da cidade, ela também traz um alento para o animal, porque na medida que o animal vai envelhecendo, se ele não for castrado, ele tem outros problemas de renal, problema de fígado e etc. Então, é muito importante que castre os seus animais, que tenha esse carinho e esse cuidado, em 2 sentidos. No conceito de saúde única, que é para proteger a população de outros tipos de doenças, né? E também para proteger o animal, trazendo um bem-estar melhor, fazendo um bem-estar para ele. Bacana, parabéns pelo trabalho. Pessoal, vamos falar um pouquinho agora, virar para falar de política. Política, na semana passada, nós falamos bastante, principalmente a respeito da pesquisa do Banqueta junto com o Instituto One-to-One Labs, e a gente já tinha falado aqui que o João Marcelo iria para uma eleição com um ambiente muito favorável.
e que as discussões seriam sobre vereadores e principalmente quem será o vice de João Marcelo. Nas últimas semanas, no grupo interno do prefeito João Marcelo, está se destacando, está sendo ventilado o nome do vereador licenciado Álvaro Azevedo. Zé Raimundo, você tem a dizer a respeito desse nome, dessa ventilação? É muito cedo? Vai ficar nisso até João Marcelo decidir? O que você tem falar a respeito disso? Não, essa movimentação é natural, normal. O Álvaro é um candidato a vice, sim, desde sempre, desde que ele aceitou o convite. Você sempre disse isso aqui, né? De sair, largar a sua... deixar se licenciar, né? Isso. Da sua vereância para poder assumir um cargo de secretário, junto com o João Marcelo. Eu acho que a intenção dele era estar próximo. E por que não ser o próximo vice-prefeito? Particularmente, eu acho que o João tem aí um pepininho na mão. Porque ele tem também o Diogo, que é o atual vice-prefeito, que pelo que é consta, do grupo dele. É do grupo, que faz um trabalho tranquilo, não tem nenhum problema com o prefeito. Então, nós não sabemos o que é a intenção desse grupo. Não é, obviamente, não é o João Marcelo, não resolve isso sozinho, ele tem um grupo, ele tem uma assessoria, eles vão discutir isso aí. Mas o Álvaro é um candidato forte, sim. O que eu nunca acreditei, ou o que eu nunca achei muito possível, era aquela possibilidade de uma composição até com o Tiago Almeida da Câmara, porque são partidos completamente diferentes, são direções opostas. Eu acho que isso é muito difícil. Apesar da proximidade dos dois, da Câmara e do presidente da Câmara com o prefeito, acho uma possibilidade mais remota. O Álvaro não, o Álvaro é uma possibilidade muito real e ele é, sim, com toda certeza, forte candidato, até porque na sua pasta ele tem feito um ótimo trabalho, que bem direcionado com o que quer o prefeito João Marcelo. Então está tudo dentro do normal e acho que essa decisão não vai ser agora, com toda certeza. O Marcelo vai cozinhar o galo aí enquanto ele puder, até o limite, né? Vai costurar, conversar, vão discutir para poder chegar a um denominador comum. Até porque, só para finalizar, o Álvaro tem prazo para voltar para a Câmara. Ele, não é o que acontece, que todo secretário que for candidato, secretário e outros cargos mais importantes, né? Secretários e alguns outros cargos que tem caneta, ordenador de despesa, tem que deixar a prefeitura, se não me falha a memória, no final de março. Sim. Então, obrigatoriamente, o Álvaro tem que deixar a prefeitura no final de março, e com isso ele volta para vereador. Mas existe uma conversa também que ele pode voltar para a Câmara já no início deste ano. Obrigatoriamente ele tem que deixar a prefeitura em março, ou no final de março. Qualquer maneira. De qualquer Mesmo maneira. que seja indicado para vice-prefeito. Sim. Ok. Betão, e aí, o que você acha a respeito do nome do Álvaro? Vão ser várias outras especulações? Como é que você vê isso? Eu vejo que serão várias outras especulações. Você falar do Álvaro, o Álvaro é um vereador atuante, né? 2 mandatos, secretário, tem feito um grande trabalho na Secretaria de Desenvolvimento Social, uma sensibilidade grande. Agora, é uma situação espinhosa para o João, porque você tem um vice, né? E é aquela história, né? Time que está ganhando é difícil de mexer, né? Você tem um governo muito bem avaliado e aí você fica naquela situação. Imagina, se está bem avaliado, não está avaliado só o João, está avaliado todo um trabalho que está sendo feito. Aí você vai tirar o vice, qual é o sentido de tirar o vice para pôr outro? Como é que isso vai ser aceito pela população? Eu acho que até, Fred, já dando isso uma coisa que já é um material também para você poder colocar na pesquisa, né? Que eu acho que assim, eu penso que colocar nomes, todo mundo quem está na política tem que colocar seu nome. Eu estava vendo agora a eleição para Belo Horizonte, todo mundo, todo dia de manhã eu fico ouvindo lá o Tempo FM, né? Lá na Rádio Tempo. Todo mundo coloca o nome, está todo mundo colocando o nome à disposição. E ele não está errado, ele tem que colocar o nome dele à disposição. Trabalhou bem, está envolvido com todos os programas sociais da cidade. Ué, por que não colocar o nome? Agora, quem define isso vai ser
Bom, primeiro que política é negociação o tempo todo, é avaliação. Principalmente para o cargo de vereador, né? Exatamente. De vice. De vice. Então, negociação o tempo todo, um olhar diferente o tempo todo. Então, não tem verdade que dura 24 horas e aí faz parte. Bom, eu queria, resumindo tudo isso, é que faz parte esse jogo, né, de poder. Ou seja, ele já tem o cargo de vereador na mão, a possibilidade de uma reeleição para vereador, ele é secretário de governo, e se conseguir ser vice também, qual é o problema? Então, assim, ele tem que colocar, se ele está colocando o nome dele, ou se alguém está colocando o nome dele, está bem colocado, mas a avaliação é feita pelo João mesmo. O que a gente quis colocar na coluna é que no grupo do João Marcelo, o nome do Álvaro está sendo ventilado, porque existe também a possibilidade muito grande, do Tiago Almeida ser candidato a vice junto com o João Marcelo, devido principalmente à parceria que foi feita entre a Câmara e entre a Prefeitura. E lembrando que o Tiago Almeida tem um número muito grande de partidos políticos e de forças políticas na cidade que estão coligadas a ele. Mas um exercício que a gente tem que tentar decifrar, mas isso é muito mais pertencente ao João, é o seguinte: o João vai para uma reeleição, vamos falar assim bonito, né? Um ambiente favorável, tá certo? Okay. Aí já vai pensando na sucessão dele daqui a 4 anos. Só que existe uma grande possibilidade, no vício do João, mas existe uma grande possibilidade, devido ao momento do João, de, nos primeiros 2 anos, após 2 anos de mandato, ele deixar o cargo para se candidatar a deputado estadual, federal, ou senador, ou suplente senador, ou vice-governador. Existe essa grande possibilidade. Mas só fazer um recorte, Fred, para não se atrapalhar, isso é igual aqueles goleiros. Tem que ter cuidado com isso, que isso é igual aqueles goleiros, que tipo assim, o cara é muito bom, e aí você olha que a bola tá vindo para ele tá vindo para quem que ele vai pegar e vai jogar, só que a bola vai e passa debaixo da perna. Então tem que ter muito cuidado com isso. Desculpa te cortar. Nada. Porque isso é um raciocínio que precisa ser feito. E além disso, com grande chance de eleição, a gente faz uma comparação, se você comparar, Vitor Penido saiu da prefeitura em 2004 com uma aprovação de mais de 80%, João Marcelo hoje tem 60%, mas ao que tudo indica vai sair com uma aprovação parecida com a do Vitor, e o Vitor em 2006 foi eleito deputado federal. Poxa, Fred, Vitor já tinha, se não me falha a memória, 4 mandatos, já tinha sido deputado estadual, já tinha sido candidato a vice-governador na chapa de Hélio Costa, onde quase ganhou. Inclusive, o que o Bolsonaro reclama de urna, o Vitor também reclama muito daquela virada lá do Eduardo Azeredo no segundo turno, mas é só uma observação. Só que o Vitor foi eleito em 2006, numa população, se não me falha a memória, a população de Nova Lima era 77 mil habitantes. Lógico que o Vitor tinha um trabalho fora. Uhum. Hoje, nós temos 77 mil eleitores. Então, a chance de um prefeito sair bem avaliado e conseguir a cadeira é muito importante. Mas aí vai o João. Eu vou perder 2 anos de mandato e, com a mente da população lembrando meu nome, já ser candidato? Uhum. Ou vou esperar o curso normal das coisas de acabar o seu mandato, daqui 2 anos candidatar a deputado? A minha avaliação... Pode ir. Não, o deputado, candidatura a deputado federal do Vitor, só lembrando, ele foi muito bem votado fora de Nova Lima, inclusive só por isso ele conseguiu ser eleito. Sim, mas eu estou querendo dizer... Para a Câmara Nacional, é necessário que ele tenha um trabalho fora daqui. Sim. Eu não sei se, apesar do João Marcelo estar muito bem avaliado, mas o João Marcelo é muito jovem ainda, mas talvez para estadual, que é uma eleição um pouco mais fácil que a federal. Isso é relativo, Zé, sabia? A gente acha que o cargo pelo cargo de deputado federal representar mais do que o estadual, tanto que o deputado, se me corrija se está errado, fica naquela dúvida: eu vou federal ou vou estadual? Vou federal ou vou estadual? É complicado, mas o que eu quis dizer é que naquela época Nova Lima às vezes não tinha número suficiente. Nem é um número suficiente de eleitor, porque você divide voto. Uhum. Hoje,
ele consegue ser eleito muito com a força de Nova Lima. Mas é claro que precisa de Sabará, Raposa e acima. Quem sabe até em Sabará ele resolveu aquele pepino. Sim, o cara está fazendo uma obra no município vizinho, já é alguma coisa. Fala sua observação, Betão, para a gente ir para o intervalo. O que eu ia falar é o seguinte, é que é preciso pensar fora da caixinha mesmo, que você precisa completar o ciclo, que eu acho que a política hoje, e essa discussão está forte com esse negócio de encerramento de reeleição, é fechar o ciclo. Se foi reeleito, fecha o ciclo. Isso aconteceu com o Vitor, ele fechou o ciclo, 2 anos depois, 1 ano e meio depois, ele foi candidato a deputado federal e ganhou a eleição. Você tem que fechar o ciclo, não tem... eu estava ouvindo o Jacques Wagner falar isso outro dia. Não tem esse negócio da pessoa, né? Você foi eleito prefeito, aí você sai no meio do mandato e sai para governador, sai para não sei o quê. Então, não, completa o ciclo, gente. A política é um caminho natural, né? Se você deixou o seu nome marcado, ele fica, né? Ele fica como ficou o de Vitor aí esse tempo todo, o próprio Carlinhos ficou esse tempo todo e etc. Todos os grandes políticos, né? Ninguém foi esquecido, porque na política também a pessoa não sai de cena assim, né? Ela sai temporariamente, mas continua ali com o cerco ali fechado. E 1 ano fora, Fred, assim, você fica 1 ano fora do governo, não é tanto tempo assim mesmo, porque está passando muito rápido, as coisas estão acontecendo muito rápido. Então eu não vejo esse problema, não. Eu acho que todo mundo tem que fechar o ciclo. As pessoas é que estão adiantando muito o passo. Verdade. Até porque no ano que vem, daqui 1 ano, né? Em 2025, é outro mandato e outra Câmara com mais 5 vereadores diferentes. Exatamente. E na qual eu acho que muito difícil ele conseguir a maioridade como ele está governando hoje, com 9 vereadores, uma tranquilidade, numa harmonia muito grande, porque depois da eleição do João Marcelo está tudo aberto. O Vitor Penido acho que já vai ter mais força política para ser, o Carlinhos também não, então é a moçada nova. Então quem entrar na Câmara vai entrar babando para fazer um bom trabalho. E para fechar, Fred, é isso que nós estamos falando. Isso é resenha, nós vamos ter os dois, terminar o mandato dele é muito importante, até porque deixar o mandato, faltando 2 anos de mandato ainda, é complicado. Ele que está bem, está fazendo um ótimo trabalho, está muito bem avaliado até então. Isso. Então, se continuar nessa toada, é um risco muito grande da parte dele deixar esses 2 anos de governo. Também penso assim, mas decisão política de cada um, é dele, ele que sabe onde que o calo aperta, né? Vamos dizer assim. Tem muita gente pensando por ele. Tem muita gente pensando por ele, e a cada semana nós vamos resenhando aqui com o nosso público. Vamos para o intervalo breve, voltamos com notícias nacionais e também falar sobre o Vila Nova, porque falar sobre o Vila ninguém está falando, não tem notícia nenhuma. Vamos lá. Natal é tempo de união, de entregarmos o nosso melhor, de ouvirmos com o coração. No Natal da LBV, todos os dias convidamos você a fazer parte de um elo de boa vontade, tornando a solidariedade um verdadeiro presente. A mesa farta para quem mais precisa. Junte-se a nós. Quando a LBV ligar, atenda com o coração. Diga sim. Apoio TV Banqueta. Nova Lima nunca esteve tão bem cuidada. 11 novas creches estão sendo inauguradas até o fim deste ano para atender a demanda por vagas de toda a cidade. Entregamos 2 novas UBS, além de também reformar outras unidades de saúde e ampliar os seus horários de atendimento. As obras na estrada de Nova Lima a Sabará, na Avenida de Contorno e mais de 50 obras de contenção e drenagem continuam a todo vapor. Reduzimos em quase 50% os crimes violentos. Instalamos 471 câmeras de monitoramento e conquistamos o 1º lugar em redução da criminalidade em Minas. Inauguramos a primeira escola municipal de programação e robótica do Brasil para jovens e adultos. E lançamos o maior programa de transferência de renda da nossa história, o Nova Renda. Olhar para Nova Lima hoje é enxergar em cada canto a transformação. Porque aqui, a Prefeitura cuida e a nossa gente avança. Prefeitura de Nova Lima.
praticidade para todos. Quando a dona Zefa diz: tá na mesa. O Augusto falou: tá inspecionado. E o Tobias disse: tá seguro. Por isso, a Manu vive dizendo: ah, delícia. E o Pedrinho: tá bom demais. O governo federal trabalha para garantir que o alimento que chega à sua família seja rigorosamente inspecionado e tenha a qualidade que você merece. É por isso que o brasileiro sabe: se tá inspecionado, tá na mesa, tá seguro. Ministério da Agricultura e Pecuária. Brasil, União e Reconstrução. Estamos de volta com o Resenha Banqueta, sua revista eletrônica semanal, agora falando sobre temas nacionais. Mas antes, vamos falar sobre o Vila Nova. Zé Raimundo, importante dizer que você é colunista do Jornal Cultura e Comércio, fala de política da atualidade e também tem uma coluna que fala sobre o Vila Nova semanalmente há mais de 20 anos. Há mais de 20 anos, ou podemos dizer que é o maior representante da imprensa, ou o maior interlocutor do Vila Nova com o seu público. Notícia do Vila, Zé? Antes, deixa eu só colocar, Fred, obrigado aí pela colocação. Isso tem que ser valorizado. Não me sinto mais valorizado do que ninguém, não me sinto melhor do que ninguém. O que eu acho apenas é que o que está acontecendo com esse momento do Vila Nova é um absurdo muito grande com a torcida vilanovense. Estamos chegando no Natal, a torcida não sabe, ficou sabendo muito sem querer, muito por acaso, depois de muito tempo, do treinador que foi contratado, que também ninguém conhece, mas tudo bem, é uma aposta. O Vila é um clube pequeno, nós entendemos isso. Nós sabemos que o Vila não vai contratar jogadores a nível nacional, internacional, como Flamengo, Palmeiras, Atlético. Claro que não. Mas esse pessoal da parceria, o pessoal do Coimbra especificamente, que é uma parceria que eu sempre defendi nas minhas colunas, Fred, porque eu acho que foi um bom negócio para o Vila Nova, sim, mas eles têm que dar satisfação, sim, para a torcida, para o torcedor vilanovense. E até para essa diretoria que está aí. Essa diretoria executiva que está aí. Porque os caras não dão bola para ninguém, e não falam nada, não informam nada. Você fica sabendo por alto, estou sabendo por alto que estão contratando aí um goleiro, que já até contrataram o goleiro, que é um goleiro experiente, que jogou no Grêmio, que jogou não sei onde, mas só que eles não informam. E aí eles vão nas emissoras de Belo Horizonte e passam em primeira mão as notícias. Então, nada contra as emissoras de Belo Horizonte, nós fazemos parte também de Belo Horizonte, está tudo certo. São parceiras nossas. Todo mundo é parceiro. Agora, quando termina o Campeonato Mineiro, nenhuma dessas emissoras dá a menor bola para o Vila Nova, não. E nós continuamos o ano inteiro, com o Vila julgando ou não, falando do Vila Nova. Olha, tem 20 anos que eu escrevo a Crônica do Leão no Jornal Cultura e Comércio. Quantos anos, você é prova disso, quantos anos o Vila parou de jogar em março e nós tivemos que contar historinha até dezembro? Tivemos não, para o Vila não morrer, para a torcida não morrer, para não esquecer. Então essa falta de respeito, não com a minha coluna, mas com a TV Banqueta, com todos aqueles que cobrem o Vila Nova ou que dão notícia do Vila Nova de alguma maneira, dos sites aí que nós estamos Portal. Hoje, os portais, o portal do Vila Nova, que do Pedro lá, Pedro, o jovem amigo. Pedro, muito competente por sinal. Nós também temos que ter a notícia como tem a imprensa de Belo Horizonte e a torcida principalmente, que nos para na rua o tempo inteiro e pergunta como é que está o Vila. O Vila já... Nós não sabemos nem... Estamos sabendo por alto que o Vila está treinando lá, já tem um novo treinador, o pessoal do Coimbra que está lá, isso todo mundo sabe. Agora, não custa passar o mínimo de informação para você, para mim, para todas aquelas pessoas que fazem o dia a dia do Vila Nova. É só essa a questão. Então, é o silêncio dos inocentes, que nós já falamos uma vez e estamos repetindo. Os vilanovenses, mais uma vez, são castigados por uma empáfia de quem está por cima. Quem está nessa parceria, pessoal lá do Coimbra, eu acho que eles pensam que só devem satisfação para o prefeito e para a sua assessoria. Tá bom que o prefeito está na cabeça, legal, o prefeito ajudou muito, o Coimbra é ótimo, estou torcendo, viu, Fred, para que o grupo lá do Coimbra seja a nossa SAF no futuro, que é uma empresa extremamente organizada, uma empresa sólida, e é isso que nós precisamos aqui.
Agora, essa é uma questão. Torcer para isso é uma questão. Agora, reclamamos a falta de respeito com o torcedor vilanovense e com a imprensa local. Pode ser pequena, pode ser o que for, mas é aquela que cobra o Vila Nova o tempo inteiro. Ok. Eu só discordo de cobrar do Coimbra. O Coimbra é um prestador de serviço do Vila Nova. O presidente, a diretoria que tem que rezar no contrato, ter competência para ditar as regras. Eu faço, eu assino com você, mas eu não vou ser ajudante de quadro móvel, não. Eu sou presidente desse clube aqui. Agora, se não tem competência para se impor. E o Coimbra é muito fácil, Zé. O Coimbra fica lá de braço cruzado e você fica lá, ô neném, vocês vão ter que vir. Eu já arriscaria sem Coimbra, sem nada, eu tinha que me virar. Eu não vou ficar na mão do Coimbra sempre. Então, o Coimbra é muito cômodo. Mas vamos lá, eu prefiro nem estender demais não. Vamos falar do nosso queridíssimo Lula. Betão, Minas Gerais foi fundamental para a vitória do governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Ele encerra seu primeiro ano de governo sem dar uma passadinha, uma sobrevoada aqui para o povo acolhedor de Minas Gerais. Betão, o que você tem a dizer a respeito disso? Bom, política é duro, né? Porque ganhou em Belo Horizonte, né? Ganhou em Minas Gerais, é uma falha, né, do governo federal, é uma falha do governo Lula de não vir a Minas Gerais. Eu acho que independe do governo que está aí, tem que vir, né? Tem lideranças em Minas Gerais que ele possa visitar, que ele pode visitar. O prefeito de Belo Horizonte, por exemplo, apoiou ele tudo direitinho, então eu não vejo motivo por não ter vindo em Minas Gerais. Viajou o mundo inteiro, tá, buscou recurso, abriu portas e tal, etc., mas primeiro dentro de casa, né? Então esse puxão de orelha tem que dar, tem que vir a Minas Gerais. Minas Gerais é um dos principais colégios eleitorais do Brasil, tem que vir aqui, tem que pedir bênção. Até eu vi outro dia na Itatiaia, foi segunda-feira, e já está na agenda dele para janeiro vir a Minas Gerais e tudo, mas não pode passar 12 meses sem vir em Minas Gerais. Isso é um absurdo, mesmo porque ganhou apertado, mas ganhou, né? E não tem que ficar olhando o governador Zema, não, porque você ficar olhando o governador e não vai para lugar nenhum, porque ele não consegue sair daqui, só vai daqui para achar. Então, não tem que ficar olhando isso, não. Tem que vir aqui. Belo Horizonte é reduto dele, sempre foi, né? E não pode deixar isso passar batidão. Fica esse puxão de orelha aí no governo federal, no governo Lula, para não cometer esse erro para os próximos anos, porque Minas Gerais é importante e sem Minas Gerais, o Brasil também para. Zé, sua opinião a respeito da não vinda do presidente Lula? Lembrando que na região metropolitana ele perdeu, só ganhou em Nova Lima e Ribeirão das Neves. Essa ausência do presidente Lula em Minas Gerais é antiga. Nos seus 2 primeiros mandatos, de 8 anos que ele ficou no poder, ele poucas vezes esteve em Minas Gerais, a não ser na época de campanha para a reeleição. Poucas vezes esteve aqui, poucas vezes esteve presente. Vamos esquecer o passado e vamos passar para agora. É um absurdo um estado como Minas Gerais, que é o 2º maior colégio eleitoral, que ajudou expressivamente na eleição dele, porque foi uma eleição apertada em Minas, mas ele ganhou em Minas, né? E principalmente Belo Horizonte, que ele perdeu, né? Você falou. Sim. Perdeu Belo Horizonte, mas enfim, mas ganhou mas em Minas Gerais. Nós vamos confirmar isso. Mas enfim, então essa ausência, ela é muito sentida, sim. Agora, além da ausência dele, acho que falta também lideranças políticas nossas para poder cobrar isso dele. Onde que estão os líderes petistas, os líderes partidários e que são componentes aí da ala governamental mineira, dos mineiros? Onde é que eles estão para não cobrar isso do presidente da República? Então está faltando também ação desse pessoal. Deputado, senador acho que nem tem nenhum específico, mas deputado tem vários, e nomes de expressão nacional, de mineiros com expressão e que tem porta aberta junto ao presidente Lula, pelo que consta. Reginaldo Lopes, que esteve aqui recentemente, é um exemplo deles. E por que o senhor Reginaldo Lopes e os outros, que eu não estou lembrando agora o nome, mas são vários aí, que são deputados, que têm porta aberta com o presidente, por que não cobram isso dele?
Então está errado sim, é uma ausência sentida, é um presidente da República, Minas Gerais é um estado importante e ele precisa resolver essa situação. Parar de viajar para o exterior um pouco e viajar um pouco pelo Brasil, começar por Minas Gerais. Porque não é só São Paulo que existe, né? São Paulo ele vai todo dia, toda hora. Mas ele promete que em 2024, Betão, ele vai agarrar no Brasil, que vai fazer muito prefeito. Mas vamos lá. Vamos falar agora de um ponto positivo do governo Lula, muito comemorado ontem, quarta-feira? Ou terça? Foi terça-feira. Foi que o Congresso promulgou a reforma tributária e teve até a presença do Lula. Juntos, Lula, Lira, presidente da Câmara, e o senador Rodrigo Pacheco, presidente do Senado e com isso do Congresso Nacional, promulgaram a reforma tributária, que eu te confesso que eu ainda fico meio com o pé atrás do que vai vir, mas o que eu escuto do setor industrial é que mesmo com algumas ressalvas, é um grande passo para o Brasil. Bom, né, Fred? Você. Então, seguinte, a reforma tributária ela é importantíssima. Eu já gravei aqui com um dos maiores tributaristas do país, né, que foi meu professor. Muita coisa com relação à reforma tributária. E outras, eu até cansei, Fred, de fazer programas com reforma tributária. Então, vai sair reforma tributária. A gente fazia um programa, passava 6 meses, nada de reforma tributária. Fazia outro, e assim vai. É importante demais dar esse passo da reforma tributária, porque o país precisa evoluir nessa questão. Porque o ICMS, por exemplo, que cada estado pratica o IPI, COFINS e etc. e tal, que vai virando uma confusão na cabeça de todo mundo no processo tributário brasileiro, não consegue tributar os produtos que vêm de importação de forma, não vou falar que é ilegal não, mas de forma indevida. Então a reforma tributária vem para corrigir uma série de coisas. É o melhor dos mundos? Não é o melhor dos mundos, mas já é o primeiro passo, e daí para lá pode-se ir melhorando cada vez mais o sistema. Então, eu achei interessante, Fred, sabe por quê? Eu achei legal? Porque foi uma junção entre o Congresso Nacional e o governo federal. Conseguiram fazer esse pacto e aprovar a reforma tributária, que é tão importante para todos nós. Porque, imagine que ainda vai essas distorções ainda, imagine que o sujeito que mora na favela do Papagaio, ou no Cruzeiro, ou qualquer outro lugar, ele paga o mesmo imposto que o sujeito que mora no Belvedere, no Vila da Serra e etc. e tal. Então a gente precisa pensar o sistema tributário ser um sistema justo. Está longe disso ainda, mas já demos o primeiro passo. E essa ressalva que eu faço é exatamente essa. Hoje eu posso trazer aqui um tributarista, já está até marcado no programa em janeiro, para a gente poder discutir realmente a reforma tributária e os impactos que ela vai ter na produção do país. Zé, o tema é tão complexo que sabe há quanto tempo essa emenda constitucional da reforma tributária tramita no Congresso Nacional? Acho que uns 30 anos. E o negócio é tão complexo que eu já tentei entender que as mudanças só serão concluídas em 2033. Até lá vai se ajustando. E a regra de transição, né? Então, Fred, ponto positivo para o Lula? Toda reforma ela é questionada de alguma forma. Tem aqueles que aprovam, tem os que reprovam. Tem muita gente chiana aí, tem empresários e mais empresários chianos. Nesse momento eu não tenho como avaliar. Eu acho que nós só podemos avaliar daqui para frente de tudo que vai acontecer. Acredito, estou apostando, estou preferindo acreditar que venha melhorar. Porque não é possível que um projeto que tem 30 anos que está sendo discutido e agora resolvido, ele não seja, não tenha benefício para a população em geral. Agora, é uma vitória desse governo, sim. Mas apesar disso também foi aprovado com uma boa margem de votação. Sim, gente da oposição também votou a favor. Então, por isso que eu digo, tomara, e eu espero que ela seja boa para todo mundo, para todos nós, que ela venha principalmente desburocratizar a nossa economia, porque é muito burocrática. Essa coisa de diferença de CMS de estado para estado, eu sofro isso nos meus negócios aí. Então,
tomara que ela possa desburocratizar, simplificar e fazer realmente justiça a quem precisa. Vamos ver o que vai acontecer daqui para frente. Eu fico com a esperança de dar tudo certo também, porque o pequeno comerciante, como eu sou um exemplo dele, vive para pagar imposto. Agora, o Todos que eu fico nós, né? com medo, isso não é com o presidente Lula, não é com o Bolsonaro, Fernando Henrique, é que num pacotão desse, sempre quem sai melhor são quem tem as empresas, os ramos de atividades que fazem lobby diariamente lá no Congresso Nacional. Que tem representatividade. Vamos dar um exemplo? CNI. Vamos dar um exemplo? É a mesma coisa em Minas Gerais, você isentar de imposto o dono da Localiza. Pô. É mais ou menos assim. Absurdo. Vamos lá. Pitaco final, Betão Ederson Lírio. Eu vi, pitaco final meu, gente, é uma matéria que eu vi, que eu achei interessante, que esse Desenrola Brasil, ele beneficiou até então 2,5 milhões de pessoas, colocando aí em renegociações 20 bilhões de reais, né? Tirando muita gente aí dessa situação aí do Serasa, do SPC e tal, que é uma proposta que era do Ciro, né? Então, eu acho interessante isso, quando você pega uma ideia, você fala muito isso aqui, né, Fred? Você copiar não é vergonha, não. Se é bom, tem que copiar mesmo. Então, o Desenrola Brasil tem sido uma boa ferramenta para todos os brasileiros. Então, fica esse pitaco final, porque a gente está no final do ano. Um beijo no coração de todo mundo e Feliz Natal. Zé, pitaco final. Pitaco final sem dúvida nenhuma, desejar um grande Natal para todos nós, todos os nossos telespectadores que nos acompanharam aqui o ano inteiro, né? E os nossos debates, as nossas discussões, sempre com a intenção de falar da cidade, dos problemas da cidade, também um pouco de estadual e nacional, mas para todos vocês, para todas as famílias, todos que nos acompanham, para esse povo maravilhoso de Nova Lima, grande abraço para todo mundo, Feliz Natal e juízo para a moçada aí. Até a próxima. Isso aí, um Feliz Natal para todos vocês, nossos telespectadores, e só uma dicasinha, um conselho. Natal para mim é o perdão. Então é perdoar um familiar, um amigo de que você não conseguiu perdoar. É o momento de se perdoar a si mesmo e de pedir perdão às pessoas para que se renove as energias. Até semana que vem com o último Resenha Banqueta do ano.